Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que assistirão depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritos. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que vocês desliguem os microfones para que a gente possa fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu Evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então já está todo mundo aí. Vamos colocar nosso resumo. Pronto. Hoje eu estudo 18, capítulo 23. Trama na treva. Então eu botei essa primeira frasezinha aí da história das redes, porque no capítulo 22, né, estavam recolhendo aqueles espíritos que estavam lá naquele local, naquele pântano, e com a ajuda das redes. E aí começou o capítulo falando que eles haviam sido liberados. Então botei, com a ajuda das redes, haviam sido liberados 18 sofredores, que ali na região de angústias inomináveis, recompunham a vida íntima e desarticularam sob os golpes dos carmatelos do ódio, da dissolução moral e das arbitrariedades. Permaneceram nos círculos vibratórios da crosta terrestre, mergulhados nas densas faixas de desespero, que eles mesmos liberaram e mantinham. Sob o império da vontade, a mente plasma no fluido cósmico o que mais ambiciona, vitalizando com as ações o que lhe servirá de suporte para a elevação espiritual ou armadilha para a queda. Em lugares onde o comportamento mental é pernicioso, surgem redutos de incúria e sofrimento espiritual, que se ampliam de acordo com a continuidade de exteriorizações psíquicas, conforme o volume e o teor delas. A recíproca também é verdadeira, onde se concentram tonos psíquicos superiores, abrem-se vias de comunicação com as esferas elevadas. Surgem construções de paz e espíritos benignos convivem com as almas que se lhes afinam. A sintonia no universo é lei da vida, como a gravitação. Então, para a gente lembrar sempre que a sintonia é igual a gravidade. Você pega, se você soltar um objeto qualquer, ele cai. É a lei da gravidade, não vai mudar. E a sintonia é outra lei do universo, né? E aí, sempre, vamos colocar aqui agora uns detalhes, mas sempre aquilo, quem você está vibrando, você atrai. Então, vive-se no lugar e com quem se deseja psiquicamente, mesmo que não o frua na esfera física. Então, isso pode acontecer a gente aqui encarnado com os desencarnados, desencarnado com os desencarnados, todos esses. Aquela gente lembra todas aquelas sintonias, né? Essas ligações, esses intercâmbios que ele vai falar. As respostas da vida são conforme o conteúdo dos pedidos e não de acordo com a embalagem exterior. Cada ligação nossa aí, né, no pedido, né, do que você está fazendo. Só um minutinho que eu estou desligando aqui, um barulho está formando. Ai, 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 consegui voltar. Espera um minutinho.
Hum, deixa eu ver se eu volto aqui, porque eu fechei a tela. Voltou, agora vai. Então, assim, as respostas da vida são conforme o conteúdo dos pedidos. Então, cada momento que a gente pede, que a gente, né, a gente fala, que a gente pensa, então vem sempre para você de volta. E não de acordo com a embalagem exterior. Isso aí é o Miranda fazendo as suas comparações. Então, há um intercâmbio vibratório em todos e em tudo, respondendo pela harmonia universal. Então, que teve uma observação lá interessante, nesse momento, que é melhor trazer aqui, que é o do livro Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel, Chico Xavier, no prefácio, que Emmanuel fala: sintonia é acordo mútuo. Parafraseando o antigo provérbio, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és, concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está para sabermos que objetivos ela procura. E basta notarmos com quem anda para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja se parecer. Através do exposto, reconheceremos que todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. É a lance da sintonia. E também no livro dos Espíritos, citado ali na pergunta 484, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a resposta é: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Então já tem aquela chaga moral, né? Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Isso foi só uma referenciazinha, nós estamos no texto ainda falando do intercâmbio vibratório, né? Todos, um com o outro, o tempo todo, na vibração. Vamos continuar então falando. A festa, Miranda continua contando, chegava a um dos seus momentos de clímax, como se não voltasse a repetir-se, e exigisse o máximo frenesi dos que se locupletavam, em total e exaustiva doação. Já passava de 1 hora da manhã de quarta-feira, quando o doutor Bezerra foi notificado, um cooperador do Centro de Comunicações, de uma nefasta cilada que seguidores das trevas armavam para alcançar e desvirtuar alguns foliões que se divertiam quando retornassem ao lar. Alguns desses espíritos maldosos mantinham planos de vingança em relação às pessoas que espreitavam, desejando, nas circunstâncias que se apresentavam favoráveis, urdir um plano para desforço traiçoeiro, uma vingança deles, né? Tentando anular-lhes a vida física. As pessoas objetivadas iniciavam-se no estudo da doutrina espírita, vinculadas ainda aos divertimentos que lhes constituíam a razão de júbilos e incentivo para a vida. Não se tratava de um grupo viciado sob dependência cruel de erros morais. Eram temperamentos joviais, extrovertidos, brincavam conforme os padrões de mentalidade da época, sem dar-se conta dos riscos desnecessários a que se expunham. Eram dois casais, pais dedicados, que juntos interessaram-se pela filosofia imortalista em razão da mediunidade que aflorara numa das senhoras, de nome Júlia, oferecendo manancial de consolação e campo para estudos. Orientados por abnegado amigo espiritual a recorrerem à casa espírita, fizeram-no de imediato e deixaram-se convencer pelo conteúdo da mensagem. Adentraram-se pelo estudo e trabalho socorrista sem reservas. O esposo da média, a Júlia, né? Doutor Otávio, era médico, consciente e dedicado, logo prontificando-se ao atendimento gratuito aos enfermos. E aí no texto fala que os enfermos, né, ele atendia ali na casa espírita ali mesmo, atendia no consultório dele, atendia todo mundo que estava que procurasse a ele, né? Nesse caso, a turma aí do centro. O outro casal, Marcondes e Raulinda, procedia da nossa esfera, sob carinhosa recomendação de produzir o bem na atual etapa reencarnatória.
Ele bota que pode ser dia da nossa esfera é algum casal, a esfera deles não é lógica, não é só espiritual, porque todos nós, a gente vem do mundo espiritual, mas era de alguma ligação com esse grupo, que no caso Bezerra faz parte, né? Sob carinhosa recomendação. Então, eles tinham que produzir o bem na atual etapa reencarnatória. Ele, como Marcondes, engenheiro civil, sonhava em realizar uma obra social de amparo ao menor, em moldes cristãos. E a mulher, Raolinda, concluíra o curso de serviço social. E, sabendo do plano do marido, afeiçoara-se à ideia, que também a fascinava. Então todos tinham boas ideias e tudo. É a Júlia, com os registros mediúnicos em fase de educação, tornava-se instrumento das entidades esclarecidas, mas também e sobretudo dos portadores de perturbação ou maliciosa, então dos espíritos também desequilibrados, com os quais é mais fácil a sintonia mental. Mas que ela estava no início aqui, gente, para prestar atenção, que ela está começando a educação mediúnica, ela não aprendeu quase nada. Então, aqui que o Miranda vai colocar umas observações. Como se pode avaliar? O período inicial de educação mediúnica sempre se dá sobre ações tormentosas. O médium, geralmente, é espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar, trazendo matrizes que facultam o acoplamento de mentes perniciosas do além-túmulo, que o impedem ao trabalho de autoburilamento, quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos, para esses mesmos espíritos aqui do além-túmulo. Além disso, em considerando seus débitos, vincula seus cobradores que não o querem perder de vista. Então, além dos débitos, porque ainda tem os cobradores que estão ali, né, sempre junto, para poder pegar uma coisinha, qualquer coisa que eles façam, então estão sempre juntos os cobradores, sitiando-lhe a casa mental, afligindo-o com o recurso de um campo precioso e vasto, qual é a percepção mediúnica, tentando impedir o crescimento espiritual. O tempo todo fazendo a pessoa, né? Aí aquele lance da vigília, o tempo todo dos pensamentos, porque quando o médium é ostensivo, isso é muito mais intenso. Os espíritos criam armadilhas, situações difíceis, predispõem mal àquele que os sofre, no caso dos médiuns, né? Cercam-no de incompreensões, porque vivem em diferente faixa vibratória, diversa aos que não possuem disposições medianímicas. Então, ó, estão na faixa diferente, eles também captam mais vibrações, e aí os que não sabem, não estudam isso, vai estar cercado de incompreensões, tá vendo? É um calvário, a mediunidade é um calvário abençoado, a fase inicial do exercício e desdobramento da mediunidade. Igualmente, esse é o meio de ampliar, desenvolver o treino sensitivo, que aprende a discernir o tom psíquico dos que o acompanham em espírito, tomando conhecimento das leis dos fluidos e armando-se de resistência para combater as demais inclinações, e são os ímãs a atrair os que se encontram em estado de erraticidade inferior. A gente sempre fala aqui, o que a gente tem guardado, essas más inclinações, são os ímãs para atrair os irmãos desequilibrados. Porque nós também somos desequilibrados. Então, ali a gente atrai. Ninguém, no campo da mediunidade nobre, que não experimente esse período de testemunhos silenciosos em que a oração, o estudo e a meditação fazem-se indispensáveis para resguardar o iniciante, ao mesmo tempo pela ação do bem com que se faz respeitado, inclusive pelos seus adversários ocultos. Nesta fase, aprende a preservar o silêncio, a discrição, controlando os ímpetos e estados da alma, de modo a manter a linha do próprio equilíbrio, sem as oscilações e variações de humor que tipificam estados de obsessão simples. Tão habitual se lhe tornará a disciplina no comportamento que superará as agressões mais fortes, como não se deixará conhecer quando nos momentos de maior refusão de bênçãos. Então, o que que acontece? Se o médium controla, né, estuda, faz o seu, a preservar o silêncio, aqui tem o estudo, a meditação, a oração. Se ele consegue ficar se mantendo nisso, ele vai aprender, né, vai ficar
com a disciplina, mais a disciplina vai se manter, né, o comportamento dele. E aí vai superar essas agressões mais fortes. E também vai perceber os momentos de bênção. O exercício da mediunidade requer atenção e disciplina íntima, perseverança e assiduidade no exercício, estudo cuidadoso da doutrina, da faculdade e de si mesmo, que é o autoconhecimento que nós sabemos, todos nós precisamos fazer. E aí não é só para quem vai trabalhar com a mediunidade, porque nós sabemos que todos têm a mediunidade simples, básica, de perceber, né, e de ser influenciado pelas sintonias, né, dos espíritos. Só que aqui nesse caso, para quem vai trabalhar, é mais profundo, estudar mais a doutrina nesse sentido da mediunidade. Mas nós temos que estar com esse autoconhecimento também para conseguir fazer as nossas mudanças, né, a nossa transformação moral. E isso tudo o médium tem que fazer a fim de alcançar as finalidades superiores a que a mesma se destina. A mediunidade tem um destino aí para trabalhar, né? Quem assim não proceda poderá ser, vez que outra, instrumento de comunicações salutares, por necessidade de emergência. Todavia, há espírito responsável algum apraz lidar com médios levianos, indisciplinados e vulgares. Ou seja, os bons espíritos vão lidar até um certo ponto. Depois eles saem de perto e entram os irmãos, os nossos irmãos desequilibrados, que estão aí para fazer até, inclusive, prejudicar o tempo todo o médium. Qualquer médium que fuja do estudo e do exercício correto das suas faculdades medianímicas, por mais orgulho com que se apresente, encontra-se em período de obsessão, sob comando equívoco. Então já está sempre equivocado. Bom, a Júlia, que ainda não se firmara nos postulados e na gravidade da adoção do comportamento espírita, embora de excelentes dons morais e culturais, havia pressentido que, a partir de então, muito na sua vida iria mudar. Quem se acostuma com a beleza das paisagens elevadas, vencidos os obstáculos da baixada asfixiante e solitária, já não se adapta aos antigos sítios de onde procede. E nós aqui temos também esse conhecimento e temos esse sentimento, né? Porque a gente começa a se acostumar com os estudos, esses textos elevados e tudo, e a gente, depois de vencer nossos obstáculos da vida, a gente depois não consegue se adaptar muito fácil aos sítios de onde a gente procede, ou seja, aos lugares que a gente antigamente frequentava. Muita gente muda. E por isso que a Júlia estava ali pensando que a vida dela ia mudar a partir do momento que ela fosse médium. Então, sob a indução dos que agora conspiram, ou seja, aqueles espíritos que estavam ali para querer se vingar deles, e sob a indução deles, porque ela ainda está no começo da mediunidade, ela não está percebendo, esse grupo conspira para surpreender o grupo e atingir, no caso, atingir o grupo, ela sugeriu para os amigos, para o marido e para o outro casal. Divirtamo-nos a valer. Será a nossa despedida do carnaval, já que nos encontramos no pórtico de uma vida nova, a fim de não ficarmos no futuro frustrados. Teremos recordações agradáveis que nos darão alegria. Ou seja, ela estava querendo se despedir do carnaval, do mundano, né, do mundo mundano. É igual quando a gente começa a fazer uma dieta na segunda, e aí come tudo no final de semana, né? Vamos fazer só na segunda, é a mesma coisa. Ela queria aproveitar tudo que pudesse, porque ia ser o último carnaval que ela ia ficar naquele nível de carnaval, e aí, pronto, ela deu a ideia. Aí o marido dela, porém, o otário, que tem hábitos regrados, rebateu, desde que não nos excedamos. E aí saíram, foram distrair-se. No ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que a médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos, que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. Então, agora aqui eu vou dar uma paradinha antes dos nossos comentários, para a gente ver esse vídeo que é da live, né? Que a gente vai assistir um pouquinho, que mesmo tendo aquela hora que dá a propaganda que eu não consigo tirar, para ver o que o Lauro está falando, que é muito interessante sobre isso, esses alertas aí para os médios. Deixa eu tirar aqui, não acho que apareceu a gente de novo aqui, não sei por quê. Então, apesar dos alertas múltiplos, o principal que eu gostaria de destacar no capítulo é:
Quando todos nós despertamos a nossa consciência, já não conseguimos mais ficar mergulhados na insensatez, nos vícios, nos hábitos irregulares, sem que a nossa consciência comece a exigir o nosso padrão de conduta moral, ético, num ponto de aperfeiçoamento. Então, não tardemos, iniciemos o processo, passo a passo, pedrinha por pedrinha, começando o nosso trabalho conforme as nossas forças morais, mas iniciando a reforma sem a entrega aos prazeres antes do processo. Porque nesse pequeno gap, nessa lacuna, pode ser o nosso mecanismo de queda profunda e de difícil subida, que talvez se dê em jornada futura ou em outras jornadas, porque na oportunidade dessa eu poderia ter perdido se não fosse, neste caso, a intervenção da prece de uma mãezinha querida. Há ponto para podermos refletir da importância da prece, ao ponto de, olha, um chamado do centro de comunicações chegou e tocou no telefone, né? Tocou o espírito direto de um benfeitor abnegado para o serviço de atender aquelas almas. Quantos de nós também não podemos utilizar de tal conteúdo? Dos valores da prece, e talvez vamos deixando como um plano de simplicidade, como se fosse ainda uma rotina para estar quites ou estar equilibrando a minha rotina, o meu momento com a divindade para que eu peça, agradeça e rapidamente, e o sentimento, aquele que realmente impulsiona, que move, que vem da vontade, eu ainda não tenho desejo, eu não tenho a energia, a força, eu não coloco o brilho, ou seja, não vem da alma, é algo mecanizado. Tiremos o processo mecânico e começamos juntos a despertar a realidade que todos nós estamos vivendo. Somos espíritos imortais, estamos sendo inspirados, mas também atormentados constantemente pelas almas dos espíritos que já viveram na Terra. Essa realidade para todos nós que estamos inseridos na seara espírita, ganhando conhecimento da nossa consciência e realidade do trabalho, somos convidados a estes alertas de conduta. Não bastando ter o conhecimento. A verdade, conhecei a verdade, ela vos libertará. Mas entre o conhecimento e a vivência é o passo justamente íntimo que cada criatura deve dar. Então, nesse processo, desse capítulo, eu acho fantástico o alerta do benfeitor, para nos trazer a realidade, que todos nós estamos nessa linha tênue entre a sanidade e a loucura, que cada um controla a sua própria existência, mas se não estivermos atentos pela coletividade, por os seres afins, que talvez também estejam em desatenção, se eu não criar o alerta racional para a minha vida, eu posso seguir um efeito manada pela desatenção que tenho da minha existência. Pois, quais são os princípios que eu gostaria de conduzir a minha vida? Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, de uma frase que talvez já tenha citado em outros estudos, mas que para mim sempre me impactou muito. No final dessa existência física, vai ser entre você e o Pai. Das múltiplas existências, em cada etapa, em cada final de nova prova, em cada final de nova missão, de nova expiação, vai ser entre você e o Pai. O que passou na sua intimidade? Qual foi a sua real intenção? O que moveu a tua energia? É ela que vai conduzir o seu passo. Agora, atenção própria sobre o avanço, a direção dessa energia, é justamente o que o Espiritismo nos promove para promovermos, impulsionarmos, conduzirmos tal energia com um pouquinho mais de conhecimento e trazendo justamente para a nossa existência condições para vencermos obstáculos graves que caímos em existências passadas por acharmos que é algo tão simples, é algo tão normal, todo mundo faz. Aqui é algo normal, é considerado com um grau de idiotia ou a burrice aquele que não faz, ou a covardia aquele que não reage. Mas com os conhecimentos evangélicos e os conhecimentos que a doutrina espírita nos exerce a consciência, temos as ferramentas necessárias para essa vitória. Então, essa fica das reflexões iniciais para que possamos trazer do capítulo fortaleza para que essas ferramentas realmente estejam atuantes na nossa vida. Essas seriam as reflexões que eu teria para o capítulo. Então aí, agora a gente dá uma paradinha para os nossos comentários e depois a gente continua. Vamos lá, agora é com vocês aí. Perguntas e comentários.
Viu? É que a gente levou um puxão de orelha também, né, do Laudson, mas a gente aproveita e comenta tudo. Tá todo mundo pensativo. É, acho que o pessoal levou um puxão de orelha e tá doendo. É, É o que eu penso, sim. É sempre a questão da responsabilidade, né? Muita responsabilidade que a gente tem, né? Por estar, é, inclusive, trabalhando, né? Junto Já, com a já tá careca doutrina, de né? saber. Mas são coisas que a gente tá careca de saber, mas quando repete, eles falam, vai lá fundo e fala assim, meu Deus, eu ainda faço isso, meu Deus, é verdade. porque aqui ele comentou mais, inclusive no comentário do áudio aí, que ele lança a pessoa e fala assim: vamos. é, Não faça nada agora, porque agora eu vou aproveitar aqui, né? Que até o lance da dieta que eu estava brincando, porque depois vai mudar tudo. Então a ideia, né? Elas no início não estudaram nada, a menina estava aprendendo, não percebe, além de tudo, que a energia que ela estava se envolvendo, né? E aliás, já ia sair de lá com aquilo todo. Ó, quer dizer, a gente não sabe ainda, né? Vamos ver o resto do capítulo. Ele até já contou algumas coisas que vai acontecer, porque ele só faz o comentário quando termina o capítulo todo. Mas. Imagina se faz qualquer um erro grave. Então, ali, tudo tratado para viver direitinho e vai exercer mediunidade. E aí, no último dia, na hora de fazer, de aproveitar a vida, como está tudo armado aí, agora a gente vai ver a armação dos outros irmãos, você vai comprometer a existência toda. E aí, não, é porque, vamos aproveitar, né? Todo mundo, como ele falou, todo mundo faz, então é só para ir lá. A gente já viu no outro capítulo que o casal foi com a filha e acabou o que aconteceu, né? O cara foi reagir e adiantou ali o que ele teria, até uma morte, mas um problema, acidente, mas não precisava ser daquele jeito. E resumindo, porque estava num local com uma vibração que não é boa. O que colocou aqui no textinho que foi colocado aqui para gente, a sintonia, o que o Emmanuel fala que a sintonia é esse acordo mútuo, nós estamos o tempo todo ligado, e também a gente, quando está acostumado, como falou, o Miranda falando aqui, quando você está nessa sintonia que você está acostumado a ficar numa. Depois que começa a se envolver, né, numa boa vibração, está sempre tentando se melhorar, você aprende a ficar ali e aí já não consegue se sentir bem nesse local. Mas tem gente que ainda está nessa. Como ele colocou, a menina estava nessa. Eles estão brincando, né? Nenhum era um casal novo, pelo que fala, né? Não devia ter crianças muito grandes, estão brincando, diz que são. É um casal de dois casais pais dedicados, e tanto a menina são de temperamentos joviais e não se davam conta dos riscos desnecessários que se expunham. Porque nesse momento, e especialmente quem é médium, no caso a menina deve ter uma mediunidade ostensiva, porque foi logo chamada para tudo, é, não percebe que está se expondo aqui. E aí ela ia poder conectar e se ligar. Justamente, ela também pode registrar quantidade esclarecida, como também entrar em sintonia com os perturbados. E é lógico que uma sintonia mais fácil é essa, porque já é o pensamento dela. Opa, vamos aproveitar, porque agora, a partir de hoje, não vou poder fazer nada errado. Vamos fazer tudo errado hoje. Vamos aproveitar hoje, né? E aí, vocês vão ver na frente que eles vão colocar que ela já aí pode beber, pode usar droga, pode fazer um monte de coisa, que vamos aproveitar hoje a história, né? Então, assim, realmente é esse alerta que ele dá aqui em tudo, porque sempre para a gente estar ali, como que o marido dela colocou, que ele tinha hábitos regrados. Ele é uma pessoa que não gosta de ficar fazendo muito esquecer dele, falou, desde que não nos excedamos. E aí no ambiente, como termina aqui esse pedacinho, convulsionado da orgia, que vai estar aquele, né, aquelas situações, aquele lance do carnaval, a média ia terminar assimilando altas cargas de fluidos perniciosos. E aí virar fácil presa das situações de influência nefasta. Isso aí a presa é. E aí ela estando no meio, vai havendo a confusão e vai envolver todo mundo, porque estão juntos, né? Os dois casais. Mas assim,
o que mais a gente tem que estar alerta é justamente com essa história de estar sempre prestando atenção, e a disciplina, né? A nossa disciplina, porque aqui nós, igual aqui nós, todo mundo já estamos estudando, tem o conhecimento, prestar atenção nisso sempre. E a partir do momento, aquela história vai ser muito cobrada, porque a partir do momento que a gente pega e faz, vai lá e se movimenta para fazer uma coisa que a gente sabe que não é correto, então a gente já está ali comprometendo uns pedacinhos. A gente para pensar antes, a gente fala, opa, não vou fazer isso não, porque isso não vai, não, tá não é uma coisa correta, eu não vou fazer. É aquele negócio, ninguém tá vendo, né? Ele até acho que comentou aí, o Lázaro, ali, porque vamos fazer que todo mundo faz, porque também ninguém tá vendo, né? Então vamos fazer. E a gente sabe que tem um monte de gente vendo, né? Não só ao redor da gente, desencarnado, como a nossa consciência, que é o principal, né, gente? A consciência é o principal. Nós estamos pensando, lembrar sempre disso. Então, o que vai valer para a gente é a intenção, o que vai valer é o que você está levando da sua vida, das virtudes que você conseguiu. Nem é o que você tem muito de virtude, não é o que você conseguiu transformar. Qual foi aquela situação que eu consegui transformar que agora eu não faço mais? E aí você com esse pensamento e toda essa transformação, esse esforço, como Kardec fala, o que vale é o esforço que o espírita faz para se transformar. Tudo isso é levado em conta. No momento que a gente estiver fora do corpo, a consciência vai bater. Então não adianta, pode ter ninguém visto, mas você sabe, você está guardado aquilo ali. E na dimensão espiritual, nossa mente amplia demais. E aí muito mais pesa. Isso tudo eu tenho que prestar atenção. A gente, na hora que vamos fazer só, é só uma vezinha assim, só, né, um pouquinho só, é pouquinho, uma vezinha. E aí começa a sair da sintonia correta. E é isso que ele alerta, o alerta para gente. No caso aqui é o Miranda que está fazendo o alerta, né? Não tenho, não dá, vai entrar o Bezerra daqui a pouco. Mas, na verdade, o que está falando aqui tudinho é que é ele que ele está alertando e os médios têm que ter estudo e exercício correto dessas faculdades. E se ficar muito achando que está muito bem, tenha certeza que ele já está comandado, como eu falo, tem um equívoco, né? Porque está sendo comandado por espíritos que são levianos, disciplinados. Então a pessoa não faz, não estuda, não faz nada. E aí acha que, não, estou recebendo aqui uma mensagem do Espírito falando, e tá, não, o Espírito está falando, mas é na turma que não, a gente não deve ficar escutando, né? Mas vejam aí mais alguma coisa para a gente não ter sido ainda, para a gente não continuar o texto, senão vocês têm que comentar um trocinho qualquer. Hoje a Carla está ocupada, ela não está podendo comentar, que ela está no local barulhento, já mandou avisando. Então não teremos os comentários dela. Sandra Ferreira, não, não, cadê a Sandra Pereira? Sandra Pereira não vai comentar nada com a gente, não? Hoje também ela está quietinha aí, Ah, né? só o alerta que a gente recebeu nessa filmagem que você colocou já diz tudo, né? Do cuidado que a gente precisa ter e dessa sustentação que a gente tem se a gente procurar mantê-la, né? Então, os bons espíritos estão, né, sempre dispostos a nos ajudar. Agora, se a gente não se ajuda, se a gente procura alguma coisa que pode redundar em dificuldades, puxa, junta todas as possibilidades para que as coisas não cheguem a um bom resultado, né? Então, quando a gente se expõe, né, a gente tem que, né, ter, ter muita blindagem, vamos dizer, né, tá bem preparado, porque o retorno está aí, o retorno vem, né? E infelizmente, né, para a gente que já estuda há um certo tempo, esses alertas, né, não precisam ser a esse nível, né? A gente está aprendendo como é que vai acontecer com pessoas que a gente pode ter ao redor. Porque no nível de evolução, né, de conhecimento que a gente tem uma responsabilidade muito maior. A gente precisa, né, se cuidar muito mais, saber onde está e não se expor, porque a gente já sabe a consequência, né? Exatamente. E é o que ele fala aqui também, que é da lei da sintonia, né? Que a gente sabe que é uma lei, que é a lei de Deus, e tudo, né? Lei, que não tem como você sair da lei, a gente
tem que ter, prestar atenção justamente naquela sintonia que a gente está emitindo. Aí também é muito importante a história dos nossos pensamentos, né? E que esse intercâmbio vibratório acontece o tempo todo, não é só no carnaval, né? A gente sabe, em qualquer lugar, é o tempo todo. Então, assim, nós estamos pensando, aí não é só o que os outros estão enviando para a gente, né? Lembrar sempre disso. Ah, eu estou ali, estou num ambiente ruim, mas. Então, se você estiver, como tem alguns exemplos que a gente sabe de história, até do Chico Xavier entrar em locais que a vibração não estava boa, e ele estava ali mantendo a dele e ainda ajudando e irradiando para os outros. Lógico que nós não temos esse nível, mas, assim, prestar atenção também, não só do que você está sentindo por fora, mas o que está acontecendo dentro de você, o pensamento seu, o seu sentimento naquela hora. Então, esse intercâmbio, né, intercâmbio significa entre um e outro, né? Então, em vibratório é em tudo e em todo. E ele que responde pela harmonia universal. É que o equilíbrio, né, e a harmonia universal vai acontecer quando a gente prestar atenção nisso, vamos conseguir chegar no nível de equilibrar, tanto a gente emitir quanto receber, e aí teremos muitos espíritos, lógico, mais evoluídos, e vamos conseguir estar sempre nessa elevação um pouco maior, né? Então, vou fazer o seguinte, que depois tem mais coisa para comentar, que esse começo também estava muito preso no texto dos médiuns, né? E aí, mas eu tinha que entrar com aquele comentário. Eu vou voltar para o texto e a gente comenta mais depois. Voltar para o capítulo, tá? Peraí que tem uma coisa no canto. Tá, vamos dar, ela agora já saiu para o lugar. A próxima comenta. Então, vamos. Continuar aqui o texto, e agora a gente vai ver a trama, né? Então, as entidades adversárias que conhecem as fraquezas humanas por as possuírem também, como quase todos nós, e que dão plantão ao lado de suas vítimas, a fim de conhecer-lhes melhor as debilidades, contavam por antecipação com esse trunfo, ou seja, que a menina fosse para o carnaval, e aí nesse momento eles entravam, né? Estavam lá esperando, tá? Essas entidades adversárias, porque ali tem espíritos que estão com ódio deles, já vamos saber já. Elas sabem que a gente tem nossas chagas e aí fica do lado, plantão ao lado de suas vítimas. Além de estar ali o tempo todo te vigiando para conhecer melhor suas debilidades, ficam ali esperando a hora de dar o bote. E aí o Bezerra, não, o Miranda agora vai contar que ele e a equipe, junto com o Bezerra também, né? Fomos então com uma equipe ao local onde se encontravam. O Bezerra tinha sido chamado, lembrando no começo do capítulo, falando que ele foi chamado para cuidar de um grupo, e aí agora é que eles estão indo para o local onde estava esse grupo, ia acontecer essa trama, né? Que é uma trama na treva, o nome do capítulo, né? Esses desafetos reuniam-se em reduto próprio, a ruína de uma casa dedicada à jogatina e ao comércio carnal, agora transformada em local de ociosos e vagabundos de ambos os lados da vida. Então estavam ali espíritos encarnados, encarnados nesse mesmo com esse intercâmbio aí, né? E aí ele vai contar agora que o grupinho que interessava eram 6 espíritos de terrível semblante, que não ocultavam as disposições infelizes que os animavam. Faziam-se dirigir por um ser cruel e indigitado, que vociferava contra aqueles quem odiava. Sob o vigilante olhar do mentor, que é o Bezerra, acercamo-nos, sem ser percebidos, anotando alguns dos seus planos e argumentos. E aí a entidade vai falar. Convidei-os para ajudar-me numa empresa que todos nos beneficiaremos. Apenas eu e mais 2 presentes estamos envolvidos diretamente na questão. No entanto, ela pertence a todos os injustiçados. E aí os ouvintes falam, bravo, aplaudiram. E a entidade continua. É do meu desejo alcançar um casal, deixando o outro que cairá junto por conta de vocês. Aí eu, de acordo, não riram todos, né? Concordaram. E aí a entidade continua. Irei utilizar-me de Júlia, que vocês conhecerão, atirando sobre ela um maníaco sexual, embriagado, para gerar confusão. Antes, inspirá-la-ei a bebida e a absorver o agradável odor do lança-perfume para aturdi-la. Enquanto ela se entrega a isso, atuarei sobre Otávio, que relutará, cedendo aos apelos da mulher amada. O amor dessa gente é ótimo veículo para os nossos planos. E sorriu sarcástico e galhofeiro. Ele continua falando. Vocês se encarregarão do atordoamento de Marcondes e Raulinda. A esse tempo, engajados na farra dos amigos. Então, até que tá todo mundo na mesma coisa, né? Bebendo e aí cheirando o coisa que ele falou lá da. Eu esqueço o nome. Não, lança perfume, né? Cheirando lança perfume, pronto.
Então, vão estar todos ali já engajados. Nessa hora, quando se encontrem aturdidos, eu trarei um maníaco, que não será difícil de encontrar, criando uma situação que eles não suportarão, que se degenerar em discussão e agressividade. Aí, novamente, ele dá uma gargalhada. Farei que saiam precipitados e tomem o carro. Com a mente desavorada, sob a ação do ódio, tomá-lo-ei, arremetendo o automóvel contra qualquer outro veículo, ou edifício, árvore ou abismo, o que me parecer melhor. Então os teremos. Então aí ele consegue, dessa maneira, né, fazer com que eles todos ali na batida, ele está querendo pegar aqueles que desencarnem, né? E aí eu até botei o tomá-lo-ei aí, porque eu fiquei na dúvida, porque ele coloca aquele ele vai, sob a ação do ódio, tomar. Ele falou, tomei o carro, então, como se ele tivesse dirigindo, inclusive movimentando, né, pela força ali da mediunidade da menina, consigo interferir, inclusive até na direção do carro. Então bradaram os comparsas eufóricos: perfeito, ideal, mãos à obra. E o macabro ordenou: partamos. Nesse momento, quando se dispunham a partir, o nosso abençoado mentor fez-se perceber, o que lhes causou instantânea reação de desagrado, se não de revolta. E aí Bezerra fala: irmãos, já é tempo de cuidardes da vossa paz. Aí a entidade fala: não escutem, ele é conhecido como perturbador dos nossos planos e serve do outro lado da linha. Ele se referia à linha do bem. Aí o Bezerra fala: não desejo interferir nos vossos planos, que vos pertencem. Ocorre que sou o momento de encontrardes a vossa paz. O desequilíbrio é ácido a queimar quem o transporta. E aí a entidade fica desesperada: saiamos daqui, vamos! Esse é o nosso momento e o infame vem perturbar-nos. Ainda fica irritado, né? E aí os demais espíritos, no entanto, estava ele, mas eram seis, né? Mas mais pela irradiação de bondade do mensageiro, do Bezerra, do que mesmo pela força dos argumentos, pareciam mobilizados. Ouvindo, Bezerra continua: examinai, tendes sofrido muito até hoje, sem qualquer resultado. Assim ocorre porque o desejais. Revoltai-vos contra quem vos magoou e repetis o mesmo erro deles, que se rebelarão e voltarão à cobrança. Até quando? Só o amor ao próximo, como a vós mesmos, solucionará a dificuldade. Tende amor a vós mesmos, pensando em vosso progresso, na libertação do mal que teima por dominar-vos, e superada essa fase, o amor se dilatará na direção do vosso próximo. Não amanhã, porém agora, neste momento. Jesus espera por nós, amoroso, sem qualquer resistência. Aí o vingador agressivo gritava inutilmente, e o mentor, com doçura e energia, nos quais o amor e a compaixão se exteriorizavam, insistiu: veneno com veneno mata mais. Só o antídoto da vingança, que é o perdão, liberta a vítima e felicita o cobrador. Aproveitai, estamos convosco, vinde a paz. Amigos nossos estarão às vossas ordens. Seguíramos, aí volta o Miranda falando contar, né? Nós seguíramos para aquele local com um grupo de cooperadores do trabalho, entre os quais se encontrava eminente sacerdote, que trabalhara naquela cidade e ficara conhecido por sua bondade e sabedoria. Atendendo ao convite mental do instrutor, que ele estava ali com eles, na equipe, né? Aí o Bezerra mentalmente chama ele, o abençoado religioso aproximou-se e distendeu as mãos aos atônitos sofredores que os contemplavam, sem saber o que dizer ou fazer. No silêncio espontâneo que se fez, ouvimos o antes odiento obsessor exclamar: Frei Arnaldo! E subitamente, dominado pelo eclodir de emoções duramente represadas, tombou de joelhos a suplicar: confessai-me, sou um desventurado, a fim de que eu possa alcançar o perdão de Deus e consiga rever minha mãe. E o frei fala: confessemo-nos ao Senhor e arrependamo-nos sinceramente, dispondo-nos para a recuperação pelo bem que nos impusermos fazer. O doutor Bezerra trouxe, então, uma amorosa anciã que abraçou o obsessor ali, né, o revel, comovida, dizendo: o senhor ouviu as nossas preces, meu filho. E, sem delongas, ele atirou-se-lhe nos braços, como se for uma criança indefesa a chorar.
Os demais, diante do inesperado, cederam ao apelo e pediram ajuda, que lhes foi ministrada, sendo todos conduzidos ao posto de socorro. Aí Bezerra fala: só então vim a saber que fora a prece da genitora em favor do filho, em crise de loucura pelo ódio e sede de vingança, que o centro de registro captara, merecendo atendimento, com o qual se liberavam os alegres jovens, que não se deram conta da trama na treva que os envolveria. Ou seja, para acontecer isso tudo, eles não tiveram a mínima ideia do que estava sendo tramado e aí não aconteceu, estava sendo tramado e eles não foram, né, foram poupados nisso aí. E aí o Miranda termina o capítulo falando: no pardieiro, onde exalavam os fluidos pestilenciais, o amor fez brotar a felicidade, para muitos, com a esperança de paz futura. Então, aí a gente fica vendo, como até comentar, foi comentado já, que a prece da genitora em favor do filho que estava desencarnado, né? Para que ele não fosse fazer um débito ali que ele ia atingir e fazer desencarnar quatro pessoas, né? E ele se vingando, ela fez a prece, foi registrada para o centro de registro lá, e daí por isso que mandaram o Bezerra ir para lá cuidar deles. Aí vamos no comentário falando o seguinte, que muitas vezes o atendido não possui méritos, virtude, merecimento, né? Que mérito nesse caso, sempre lembrar disso aí, que seria, você não merece, merece porque você não tem um mérito, você não tem virtude que possa receber uma coisa, né? Você envia uma coisa boa para lá e você recebe. Então, ele fala que muitas vezes o atendido não possui mérito. Mas os familiares têm e podem interceder por eles. Então, isso é que a gente está vendo sempre, vários capítulos aqui, né? O que vale no plano espiritual é nossa ficha de méritos. É o que eu falei quando a gente estava falando sobre a consciência, a mente. O que vale é o que você tem de méritos. Então, nós devemos sempre nos empenhar em angariar e ampliar os nossos méritos enquanto nós estamos aqui encarnados. Aproveitar essa nossa encarnação de agora, que nós já estamos sabendo um bocadinho, né, como é que faz, a gente já tem lá o roteiro de Jesus, já tem ele mostrando, né, iluminou nosso caminho aí, e a gente agora que tem que caminhar. Então, vamos seguindo pelo caminho iluminado. Ou aí, no caso, angariar e ampliar nossos méritos. E uma outra coisa que também foi lembrada aqui bem, é que nós devemos fazer é reforçar nossos laços familiares aqui, enquanto nós estamos encarnados. Porque depois nós vamos poder precisar bastante desses nossos laços familiares, seja qual for, que tenha passado para o plano espiritual, para que eles possam nos ajudar, para nós possamos ter a cooperação deles quando a gente precisar, que estiver do outro lado precisando. Foi o caso aqui também. Você vê, lógico, mãe é mãe, mas sempre um laço familiar, tendo um grande afeto lá no plano espiritual, eles vão interceder por nós, vendo que nós estamos aqui precisando, ou vendo no caso que a gente saia do plano, que saia daqui e continue lá obsediando os outros, continue lá perturbado, também, tanto vai ajudar a gente aqui encarnado, como também quando estivermos no plano espiritual, como desencarnado. Então, prestar atenção nessas duas coisas, vamos ampliar nossos méritos aí e também prestar atenção nos nossos laços familiares, né? A gente pensar, não preciso de ninguém. E lendo engano. É precisar bastante. Então, no livro Um Mundo Maior, vai ter uma passagem aqui do capítulo 7, Processo Redentor, do Calderaro com o André Luiz. Então, o Calderaro está explicando para ele, vai ser em função dessa história aí do atendimento, tá? Que o amor divino não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta ao valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. É a hora que a gente tem que usar aquelas duas asas, né? A asa do saber, do conhecimento, e a asa do amor, do sentimento. Porque quem está dizendo isso aí. Então, o amor divino sabe que a gente tem os obstáculos, né? Que vai abalar a fé de vez em quando, né? E aí, no caso das duas asas, se a gente tem o conhecimento, o valor intelectual, também temos que lembrar da parte do amor. Então, a primeira, que é a que ele fala aqui do conhecimento, da investigação do conhecimento, requer observação e persistência. Né? Primeiro, o que ele detalha aqui, investigação basta o valor intelectual. Então, seria observação e persistência. Já em relação ao segundo, que seria o sentimento,
implica a vocação para a renúncia. É o Calderaro falando. À vista disto, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Foi o caso que aconteceu aqui, né? Legiões, os auxiliares invisíveis se desdobraram e socorreram, eles sem eles, né? Tanto socorrendo os encarnados quanto os encarnados que nem estão sabendo que vinha por ali. Aí o André vai perguntar para ele assim: mas como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? E o Calderaro responde: não, o senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Mas aí ele coloca, quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Então, vê bem que não é só a nossa prece, mas aquela prece intercessória. Então, gente, quando a gente também pede pelo próximo, quando a pessoa tem a história, no plano espiritual, algum irmão, algum parente que está ali podendo interceder, algum afeto, né? Um amigo espiritual, que vai determinar quase sempre, tá vendo? É a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Então, aqui seria pela sua intenção, aí de tudo você fazendo a prece, ela vai sempre vai indicar ali as atividades que eles vão começar, quem eles acordem primeiro, né? Quem eles atendem primeiro ou não. E para completar aqui agora, sobre a história dos fluidos, né, a lei dos fluidos, e nós estamos aqui trabalhando com isso justamente também, porque por causa da mediunidade ali que tá, vai falar aqui agora no item 18, a gente vai ver como é que acontece. Como o perispírito dos encarnados é de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja que se embebe de líquido. Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Então, o fluido vem para o perispírito, corpo, né? Vai agir sobre o organismo. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo experimenta uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Porque a gente sente, que a gente já falou várias vezes, se a gente entra num lugar que está esquisito ali, o ambiente não está muito bom, a gente já logo experimenta uma impressão meio esquisita. Mesmo caso, quando a gente vai ao centro espírita, naquele momento toda da oração, que a gente sai de lá, às vezes, né? Sai até suspirando de tão bem que foi aquele ambiente, que os eflúvios são de natureza espiritual, né? Espiritual elevada, né? Se os maus eflúvios são permanentes e intensos, podem ocasionar desordens físicas, tendo a causa de certas enfermidades. Os meios onde predominam os maus espíritos são, assim, impregnados de maus fluidos, que são absorvidos pelos poros perispirituais, tal como se absorve os miasmas pestilenciais pelos poros do. Então, esse aqui está no Gênesis, capítulo 14, os fluidos, item 18. Agora tem um comentário que eu tirei até do site do Cosme Massa, que eu estudo bastante Kardec, que aí ele vai falar que na Gênesis, Kardec mostra que os fluidos sofrem ação do pensamento, que eles reagem ao mundo íntimo da alma, aos seus pensamentos, e que tomam suas qualidades. Então, emoções ruins, no caso, pensamentos ruins também, dão qualidades ruins aos fluidos que você irradia, enquanto emoções boas dão qualidades boas aos fluidos. O pensamento é todo o mundo interior da alma, ideias, desejos, vontades, sentimentos. Então, os fluidos têm essa propriedade de receber qualidades do mundo interior da alma decorrentes de seus pensamentos. Então, a gente sabe que a alma, a mente está na alma e nós estamos ali com os pensamentos. Então, quando a gente está irradiando, o que ele está colocando aqui, a gente sofre a influência do fluido de fora para dentro, mas também nós estamos irradiando também os fluidos, essa vibração. Sempre fala. E isso é chamado até de psicosfera, né? É a psicosfera sua, aí alguns, né, em algumas culturas chamam de aura, né? Que alguns médios conseguem até ver em volta da pessoa, e aí quem está vendo é isso aí, essa irradiação dos fluidos que você está
passando pelo seu perispírito, mostrando como é que está a vibração sua. E o pensamento da alma tem qualidade, tem qualidade do seu pensamento. Os pensamentos podem dar formas, dar propriedades especiais aos fluidos. A gente já falou várias vezes, né? Das formas de pensamento, que formam figura, como fotos, também formam, inclusive, vídeos. Vão para eles, os espíritos mais superiores ficam vendo o que a gente está pensando, está mostrando o filmezinho todinho para eles. Então podemos compreender a importância da prece, dos bons desejos, dos bons pensamentos, para darmos boas qualidades aos fluidos. E sabemos também que essas boas qualidades interferem na saúde, na vida orgânica, interferem no meio em que estamos vivendo. O mais importante é que compreendamos o papel dos nossos sentimentos e emoções sobre os fluidos e sobre o nosso perispírito, para que entendamos o quanto é importante cultivar bons pensamentos, boas emoções, bons sentimentos para produzir qualidades fluídicas cada vez mais salutares. E é o caso das pessoas que fazem, né, sempre o bem e tudo, eles ficam irradiando, e a outra pessoa chega perto e fica, puxa vida, eu me sinto tão bem quando estou perto de você, né? Fala, e aí você se sente bem perto daquela pessoa porque ela está, sim, cultivando bons pensamentos, boas emoções, né? Tá ali se esforçando para fazer o bem, e você acaba irradiando uma energia boa. E aí acaba realmente mudando a psicosfera ao seu redor. Então, aqui terminamos o texto do capítulo, os comentários. E agora vamos nós. Agora, em comentários aí da Gênesis, nós temos duas colegas que podem fazer as suas observações aqui para acrescentar, né, sobre a Gênesis aí nesse capítulo dos fluidos. Então, eu vou falar que ninguém se manifestou ainda, no primeiro bloco nada falei. É, essa questão, né, dos pensamentos, dos fluidos, essa questão da intercessão, né, feita pela família, né, daqueles que estão em sofrimento, nós vemos muito isso acontecer lá na congregação, né? As experiências que a gente vê lá nas preces, né? De que muitas vezes o irmão que está sendo, né, favorecido pela prece, ele está sendo favorecido por essa intercessão da família, da mãe, do pai ou do filho, né? E aí ele vai se recuperando devagar e aquela intercessão, aquele bem que ele recebe, faz com que ele desperte, né? É como está aí no livro, né? Esse despertamento é aquele ponto de partida, né? Para que o irmão possa mudar, né? Tomar um caminho diferente. Então, a intercessão da família nas orações é uma coisa muito linda e é muito proveitosa para o espírito quando nós vamos fazer orações para os nossos queridos parentes que já desencarnaram, né? Quando a gente faz as preces com esse carinho, com esse amor, né? Nós pedimos, porque muitas vezes, como foi colocado no estudo muito bem, né? Às vezes o merecimento é daquela família, né? Que está ali pedindo pelo espírito que está em necessidade, tá? Às vezes a pessoa não sabe nem como está aquele parente, né, no mundo espiritual, e ele recebe um benefício, né, em razão do merecimento daqueles que estão à volta dele. Então, esse mecanismo, ele é muito bonito. Às vezes a pessoa muito dura não percebe que isso faz uma grande diferença, né? Ah, não, eu não vou, não sou eu que tenho eu não sou eu o responsável por resolver. Não é isso, né? Na realidade, mas você está fazendo uma grande caridade quando você faz, e quando a gente faz essa oração para um familiar nosso, a gente está fazendo de coração, né? Mas é uma grande caridade quando a gente faz essa oração e a gente pede sem aquele sentimento de dor, de sofrimento. Quando nós fazemos conforme Chico nos orienta, né? Mesmo chorando, né? Que essas lágrimas tocadas de esperança, elas auxiliam, ajudam os desencarnados, como ajudam os encarnados também. Então a gente
né? Tem que ter essa consciência. Não é para a gente não ter o luto, não é para a gente não chorar, não é para a gente não sofrer. Nós somos parte, né, desse todo na separação provisória, né? Então é claro que a gente vai sofrer, mas o que a gente não deve é se desesperar, é se revoltar contra os desígnios divinos, porque nós não sabemos por que essas coisas acontecem. A gente, com o estudo, a gente entende, né? Nós temos essa condição. Então, a gente, mais do que nunca, né? A gente tem que ter o equilíbrio, mas isso não quer dizer que a gente não possa chorar, nem sofrer, mas com equilíbrio, né? Como diz o Chico, né? Que o Emmanuel falou para ele, né? Morra com educação, né? É isso mesmo. Agora a Sandra Pereira tinha aberto o microfone. Pode falar, Sandra. Morrer com a educação. Tudo isso, né, mostra esse intercâmbio, né, necessário. Só uma, antes que eu me esqueça, né, Carla falou sobre, né, a gente vai chorar, a gente deve chorar, porque a gente extravasa essas emoções, dá, né, um destino sadio a elas e elas não vão nos prejudicar. Então, chorar é muito bom, faz muito bem. Voltando à questão dessas colocações, né? Se a gente lembrar também o caso do André Luiz, né? Lembrar como ele foi, né? Como ele descreveu, né? Quando ele chegou ao plano espiritual, onde ele estava, e depois faz a comparação com o lugar que ele foi, né? Exatamente por intercessão da mãe dele, né? E nos mensageiros ele coloca, né, que ele foi num posto de atendimento, né, numa região mais intermediária, um pouco abaixo de Nosso Lar, e ele ouviu falar, né, de como eram as condições, né, e certamente se ele não tivesse sido recolhido no Nosso Lar por causa da intercessão da mãe, ele estaria nesse posto de atendimento, né? Onde a situação era muito mais difícil, onde a convivência, os espíritos que estavam ali estavam em condições muito mais delicadas, né? Então, assim, o valor da oração, né, da intercessão e a necessidade que a gente precisa, né, de lembrar de que a gente precisa deixar essas emoções negativas mais quietinhas, né? Saber calar, saber reagir com amor, com tolerância, com boa vontade, porque a gente não sabe, como você enfatizou, né? A gente não sabe o porquê, né? O para quê, onde estávamos, quem a gente ama estava, e nada disso é importante. O que importa é daqui para frente, o que a gente vai fazer daqui para frente. E o que a gente precisa fazer daqui para frente é vivenciar o amor que Jesus nos ensinou, né? Seguir em frente, né? Não deixar que a gente que guardar mágoa, nada, nenhum sentimento negativo. Que a gente possa, né, ter essa visão mais clara do futuro que a gente quer para a gente e para aqueles que a gente ama. E aí a gente vai construir uma rede de apoio, né, bastante superior. Isso aí, uma rede de apoio que é super necessária. Tanto aqui, né? Para depois ter a rede de apoio com os nossos afetos do outro lado. A gente vê muito relato desses livros, né? Que tem. é, Sempre tem alguém esperando a gente lá. E eu, no engraçado, que eu também agora estou lembrando, que eu até outro dia estava escrevendo essa observação. Eu não escuto falar, e eu não sei se vocês aí, quem tiver lido em algum lugar que me fale, porque os livros que eu já li, eu até hoje não vi um livro. Mas tem umzinho que parece que era, mas não vi um livro quando a pessoa desencarna, o mentor dela está do lado. Ah, não, os casos da Patrícia lá, que tem da Violeta na Janela, que parece que
Aí ele se intitula como se fosse o mentor dela. Mas você não escuta. Você está sempre vendo a mãe, ou o mentor daquele lugar que a pessoa foi. Não, raro, todos esses relatos que eu vejo, fala assim: olha, você chegou aqui, eu passei a vida inteira com você, cuidando de você. São raros. Esses relatos, não estou falando que não é o que acontece, tá, gente? Presta atenção. Mas os relatos que tem é que está sempre lá um parente, uma pessoa que amou muito aquele que está desencarnando, e aí quem está lá esperando, aguardando, é esse afeto. Então, também é aquilo lá. Não é só a gente ter que lembrar de lidar bem com nossos parentes, como também as nossas amizades, porque é muito importante a amizade. Na vida da pessoa, quando a gente, inclusive, tem pouco parente, você não tem como, né, ficar lidando, quem não teve filho, quem não tem uma família grande, fica aquela família pequena, você amplia nas amizades, e aí a gente, quando faz bastante amizade, tem amizade, tem amigo para tudo nesse mundo, né? Para cada parte de atividade que você faça, né? Então, se você tem amigo para um esporte, tem amigo para você ir para um teatro ou uma arte, qualquer que você queira, você goste. Então, tem aqueles amigos para viagem, um para caminhar na viagem, o outro já não gosta, quer fazer. Então, você vai conseguindo fazer amizade, que nisso também a gente vai ampliando o nosso número de afeto. E essa troca não é só para eu receber algo dos meus amigos. Eu costumo falar que eu sou amiga de todo mundo. Só que eu não sei quem é meu amigo ou não. Porque o sentido de amizade, cada um, né, tem o seu sentido de amizade, amigo, né, ou que você tem o seu conceito. E aí quando eu me coloco à disposição do amigo, é que eu penso assim: eu estou lá sendo amiga. Agora, fulano, de vez em quando, fala assim: mas você acha que fulano é seu amigo? Fulano, não me interessa se é meu amigo. Agora que eu estou tentando ajudar o melhor possível como um amigo, da minha parte eu só vou irradiar coisa boa. Eu não vou ficar me comprometendo com uma pessoa, né, querendo ajudar e tudo, se eu não estou, né, não é, para mim não é um afeto. Então, sim, é muito raro a pessoa, você vai lidar com as pessoas, você vai realmente dedicar aquela amizade. Isso é um vínculo. A gente encontra esses amigos todos quando a gente desencarna também, né? Isso aí é muito legal, porque nós aqui, de repente, vamos nos encontrar em cursos depois do outro lado, porque a gente também está formando esse vínculo. É um vínculo afetivo. Isso é um amor profundo, mas é um vínculo afetivo. E nesse momento, essa energia que nós estamos irradiando, esse que eu falei, né? Esses fluidos que nós estamos irradiando, nas amizades, na família, no momento de todas as relações. Temos relações no trabalho, temos relações em vários lugares. E aí, cada momento desse, que a gente fique, né, se colocando sempre é como a Santa estava falando, evitar os pensamentos negativos, evitar ficar se sentindo de uma maneira que você está guardando uma mágoa, um ressentimento. Então, isso tudo é trabalhar, é você quem trabalha. Não existe, não vai ter aquele lance que a gente fala, não fica esperando dos outros. Espera dos outros o quê? Uma ajuda profissional? Vai, isso precisa. A grande maioria não consegue ficar sozinho, se trabalhando, e aí agora eu vou fazer isso, vou perdoar. Tem muitos recursos, instrumentos que um profissional vai ajudar uma pessoa que está precisando, né? Seja num luto, como estava falando aí agora, seja num momento de tristeza grande de não só luto de parente, mas você tem emprego, ou você está com a situação numa fase muito ruim dentro de casa. Então, isso tudo a gente precisa de ajuda profissional. Aí você vai. Então, nisso tudo, você vai estar sempre prestando atenção, né, nas emoções, como coloca aqui, dos seus sentimentos, como foi colocado aqui nesse trecho do finalzinho, que era do. Deixa eu ver o livro aqui. Do final, que foi do livro do. Tá, falando da Gênese. Aí tá colocando. Presta atenção nas emoções, os pensamentos que você está irradiando, que é importante cultivar bons pensamentos, boas emoções, bons sentimentos. Para você produzir esse fluido que é cada vez mais salutar para você vai ficar com saúde cada vez mais, que você, no momento que ainda tem a importância da prece, os bons desejos, tudo isso você está irradiando e fica em você, vai interferir na sua vida orgânica, né? Isso aí é muito importante. E qualquer emoção ruim vai irradiar para o local, você também está. Então, as pessoas que estão perto de você, às vezes, olha, ainda bem fulano, vai ficar reclamando de novo tudo, ou vai ficar, sabe, aquelas pessoas que a gente fica pensando, puxa vida, lá vem a pessoa tal, aí você fica meio querendo sair de perto, porque a pessoa não fala umas coisas que a gente vai ficar se sentindo bem. Mas também é nesse momento que aquela pessoa pode estar precisando de nós. Então, assim, não é para fugir dos outros,
Quer falar, eu hoje em dia, às vezes eu vejo essas frases, eu fico só pensando na internet, né? Eu agora não quero, não fico mais perto de ninguém que me aborrece, que não sei. Aí vem aquelas colocações, né? Relacionamento tóxico, e começa tudo isso, amizade tóxica. Gente, então também você não vai fugir de todo, vai ter que ficar fugindo de todo mundo. Se essa pessoa está precisando da sua ajuda naquele momento, exatamente, né? Não é para você sair procurando quem está desequilibrado e aí desorientado, não, mas todos que vão chegando para a nossa vida, a gente, daquilo ali é que a gente fala, nada acontece por acaso e ninguém chega para você do nada. Sempre tem uma. Ali que a gente já conhece, ali vai o mentor da pessoa, junto com o nosso, aí vai chegando, vê aquela, fala com aquela pessoa, e aí a pessoa chega perto da gente para a gente às vezes dar uma palavra, seja uma pequena palavra. Eu tenho que ter, vigiando esse modo de agir com o próximo, isso é muito importante, não só para o Às próximo. vezes nem palavra, né, Su? Às vezes só É, um abraço, nem óbvio. palavra. E escuta. Quantas vezes você chega e dá um sorriso, brinca com uma pessoa, e a pessoa respira, sai, eu estava tão mal, você veio aqui, falou qualquer coisa, né? Fez uma gracinha e eu já comecei a melhorar, né? E então você escuta a pessoa também, né? Que aí você se coloca Aham. disponível para isso. E a pessoa às vezes Uhum. quer falar uma coisa que está precisando desabafar com alguém. Também é isso. Também. Então, nesses momentos, né? Não é assim, eu vou fugir de tudo, não quero saber de ninguém chato. Também a Então, gente não quer, né? isso aí Oi, é fala. caridade, né? Isso é caridade. A Exato, caridade começa aí, de você ter a paciência de ouvir o outro que está te incomodando também. Isso é uma caridade que você está exatamente. fazendo, está exercitando aquilo que você está tentando aprender. Ser caridoso, ser amoroso. É claro que não é um exagero, mas assim, se você estiver dando aquela atenção mínima, a pessoa já muda completamente, né? É a palavra amiga mesmo. Exercitando a caridade, exercitando a paciência, a tolerância, né? Que você vê que a pessoa já estava ali, você, lógico que não vai deixar a pessoa ficar abusando de você, mas você está exercitando, é bom para você, em primeiro lugar. E em segundo, você também está, aquela história, eu faço bem para você, e aí você também está retribuindo. Saia primeiro o Pedro e depois a Sandra Pereira. Levantar a mão. É só um comentário rápido, uma colocação que não é a gente tentar carregar o peso do mundo nas costas, é a gente dividir um pouco do peso do nosso companheiro de jornada ali, nosso irmão. E às vezes uma microação, um sorriso, um abraço, uma coisa muda uma vida inteira, sabe? Entendeu? Às vezes no momento que a pessoa tá ali mais apertada, uma microação muda tudo para ela. Exatamente, Pedro falou certíssimo. Uma pequeníssima, né, coisa e vai dar um resultado fantástico para aquela outra pessoa. Sandra, acabou, Pedro? Agora, Sandra. Pedro ficou com a mãozinha e já sai. Sandra, Eu sou obrigada a lembrar novamente aquela musiquinha do Lar de Teresa. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho três apontados para mim. Isso é assim, tem tanta solidez essa frase que assim, eu só consigo reconhecer o que eu tenho. Então, aquilo que eu acho que é chato no outro, eu também tenho. Então, é aquilo ali que é chato para os outros também, é aquilo ali que eu preciso trabalhar, né? Então, assim, essa é uma pista muito clara para o autoconhecimento. O que me aborrece no outro é aquele traço que eu também trago. Então, só essa lembrança, deixar para as outras pessoas também falarem. exatamente. Na hora que você vai. Até que eles chamam do espelho, né? Do reflexo, você vê no outro. E aí o que mais te incomoda muito, pode olhar que tem alguma coisa aí dentro, né? É isso aí, sempre dá essas reflexões. Você falou, é uma frase de muita sabedoria, aquela do aponta um dedo e três para você. Quem mais, gente? Então, agora também a gente já terminamos o texto do capítulo, lembrando da prece, né, que foi feita pela genitora. Aí a gente fala, mas parece coisa do QI, né? Quem indica? Quem indica você consegue. Vou conseguir ser atendido porque eu tenho um QI bom, né? E aí não é isso. Lógico que aquela pessoa que foi atendida,
Ela pode não ter aquele monte de méritos, mas ela, primeiro, ela tem alguma diferença. Você presta atenção nesse capítulo. O que que aconteceu antes da mãe aparecer? Ele olhou o Frei e pediu, logo de cara, ele já estava falando com o Frei. Então, assim, de nada, ele não viu a mãe, do nada, ele viu, confessai-me, né, que eu sou desventurado, a fim de que possa alcançar o perdão de Deus e consiga rever minha mãe. Então, ou seja, ele não estava ali aquele durão, aqueles que ficam lá, né, endurecido, o espírito que não adianta você falar com ele. E aí o Frei falou para ele: vamos, você tem, se exponha para recuperar pelo bem, né? E aí o Bezerra traz a mãe dele. Então ele já estava numa sintonia diferente. Se não, também. Antes disso tudo aí, ele queria fazer a maldade, né? Mas ao mesmo tempo ele já devia ter alguns momentos que eles falam de tédio, alguns momentos de pensamento assim, será que eu já estou cansando disso aqui, será que eu mudo? E aí, com isso, foi a hora que, lógico, que o doutor Bezerra já tinha isso tudo estudado, tanto que trouxe a mãe dele, trouxe o Frei, que foi algum afeto da vida dele, porque ele logo reconheceu, o Frei, né, Frei Arnaldo, chamou, então assim, ele estava com alguma mudança de sintonia, porque senão, se está endurecido, é o que a gente viu lá nas redes. Quando joga a rede, e aí o que que acontece? Só segura na rede, a rede se fortalece aqueles que estão com a mesma sintonia. E explicou lá, a vibração é a mesma. Aí a rede fica mais firme e a pessoa continua firme segurando a rede. E os outros que não estão na mesma sintonia, que no fundo estão com medo, querem sair daqui, mas eu não quero me mudar. Ele acha que está certo, né? Não preciso mudar nada. E aí não adianta, não acontece essa ajuda. Então a prece da mãe já tá. Ela falou assim: o senhor ouviu as nossas preces. Já viu nos outros capítulos que tem uma lá que falou que estava anos rezando. Elas passam anos rezando pelos filhos. Elas lá no plano espiritual e o filho, às vezes, como aqui, no plano espiritual também, né? Muitas vezes, e que a gente está vendo muitos casos aqui, é isso aí, é um espírito obsessor, que aí a mãe chega e está rezando. Aquele do caso da menininha que, né, que a mãe foi levando a filhinha, no capítulo, dois capítulos atrás, que no caso lá da morte, que sequestraram a filhinha. Então ele também, era Manuel o nome dele, né? Também estava lá, e aí a mãe já estava pedindo há muitos anos. E ele há muitos anos ali fazendo, continuando a obsessão. Mas chega um momento que o espírito, porque não vai ser assim, nunca quando o espírito estiver lá muito endurecido e não quer mudar, não vai ser assim. A mãe pode pedir, como aconteceu da outra há muitos anos, e no momento que eles abrem, foi o caso também, como a Sandra falou aqui, do André Luiz, que ele ficou lá aqueles anos no umbral. E quando ele é recolhido, eles falam para ele: nós estávamos sempre do seu lado. Só que você não percebia. A mãe pediu por ele. E aí ele conta que foram 8 anos, né, no umbral. E aí eles falam: nós estávamos sempre ali. Só que quando ele não mudou a sintonia, que no começo do livro ele fala: ah, eu me lembro de alguma coisa na igreja, não sei o quê. Aí ele ficou, e vai passando. Você vai lendo o capítulo, você vai vendo que ele está evoluindo. E aí ele chegou no momento que ele fala assim: e aí eu pedi. E aí ele pede ajuda a Deus. Só depois que ele pediu ajuda é que aí ele pôde enxergar, que mudou a vibração dele, ele pôde enxergar todos aqueles cooperadores que estavam ali, e aí ele foi acolhido. Então tem que ter essa sintonia do espírito para ser atendido. Não é nada de gente que só pede lá e já manda: ah, meu filho aí, né, eu tenho um emprego aí pro meu filho, um cargo. Não é essa história. A gente, o merecimento aqui é outro, é o merecimento de mérito seu, de consciência sua querendo mudar, vontade de se modificar, que é o cara também fala ali no livro dos Espíritos, no comecinho, aquela vontade, que aí você vai ter deixa eu voltar ali naquela pergunta do livro dos Espíritos no início. É, que você vai. Está até no comecinho do capítulo, peraí. Eles falam assim: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, e os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Então, encarnado, que é do bem, ou está querendo fazer o bem, então já está com uma sintoniazinha melhorando, né, para o melhor. Ou e fala: e os inferiores vão se simpatizar, porque o afeto dele é com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Então, olha só essa frase. Você não é vicioso ainda, não tem vício, mas ele vem por quê? Porque dentro de você tem aquela chaga, aquela vontade de fazer aquela coisa que você não faz às vezes, né? Pela moral, e aí ele vai, ele consegue encostar em você e fala assim: ah, eu vou conseguir, vai se transformando, até o momento que a pessoa se torna um alcoólatra e tudo viciado, porque já tinha isso guardado, essa diferença de vibração, e aí o espírito inferior se coloca.
E daí, que continua a resposta, suas afeições, como consequência da conformidade de sentimento. Então, é aquele mesmo, continua a mesma história da sintonia. Então, sempre a gente vai ver. Depende de nós, né? Você que está construindo seu futuro todo, vamos construindo essa existência agora, vamos plantar e semear o que a gente quer para daqui para frente. E sempre que você estiver irradiando boas vibrações, você vai receber lei de sintonia, de atração. Aí a gente. É a tua escolha, né? O tal do livre-arbítrio, que é livre escolha, né? Arbítrio da sua escolha, você vai construindo aí. E segue em frente. Tem mais alguém para falar ou a gente passa para a prece? Faltam 5 minutos para 9. Podemos terminar? Carla vai poder fazer a prece ou não? Posso sim. Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos por mais esse estudo, que nós possamos absorver esses ensinamentos e colocá-los em prática em nossas famílias, em nossas vidas, que esses estudos permaneçam conosco, em nossas memórias, em nossos corações, que esses ensinamentos, né, fiquem em nossos corações e que nós possamos dar continuidade, que nós possamos estar aqui sempre nesse ambiente de congregação, de troca de ideias, todas as terças-feiras aqui conosco, e que se perpetue, que outras pessoas também possam seguir esses estudos. Que assim sejam. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Então, até terça. Deus Boa quiser. noite. Beijo para todos, boa noite. Tchau. Obrigada. Isso, até Tchau, boa terça, noite. se Deus Obrigada, quiser. Boa noite Silvia. a Obrigada, todos. hein, Beijo. Tiffany. Boa Uma boa noite. Obrigada. noite a todos. Obrigada. Beijo.